boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo. O que é, Davis Wagner? A nossa característica aqui, que é bonita a nossa característica. Sem dúvida, queria, sem dúvida. Né? Esse é ainda o rescaldo de DJ e tudo mais. Não fosse DJ, né? Não, fazia também nas minhas festas. Eu também fazia aquele jeito. Só que assim, ó. Aliás, eu digo essa história de DJ hoje, meus amigos, que eu tenho muitos amigos DJ. Ser DJ hoje, não vou dizer que é uma barbada, mas é muito mais fácil do que era anos atrás. Antes era na mão, né, Nelson? Agora programa tudo e vai lá e só que é pendrive, aí tem o eletrônico. Mas o mais sensacional é isso. Primeiro, como é que era antes? O que? Só no... Não, antes como é que era? Só aqui, ó. Antes era... E agora como é que é? Só aqui, ó. Só com esse mãozinho aqui. É bem isso. Tu levava o Rafael Serra nas tuas festas lá pra tocar ou não? Não. Rafael não. Talvez o Rafael tenha ido em alguma festa minha, não sei, mas agora... Agora, sabe que eu me lembrei um tempo atrás, Rogério, ainda lá na Pampa, o Rogério uma vez levantou uma tese, bobagem, mas a gente tem que saber. Lembra aquela história? A minha tese era bobagem. Não. O que eu vou falar... O Rogério vai pensar assim, se o cara olha as unhas assim, te lembra disso? Isso é de um filme, rapaz, não é tese minha. Então também, mas tu que levantou essa bola. Porra. Tá, como é que é? Se o cara olha as unhas assim, então, o cara é boiola. Não, ou assim, ao contrário, como é que é? Aí o Rogério está na bancada. Vamos ver como é que eles olham aqui. Lembra dos troços? Isso é um filme. Isso tem num filme. Tu não falou que era filme naquela época. Claro que falei, rapaz. Claro que falei. Um filme estrelado pelo Ben Affleck, que ele namora uma menina e o irmão da menina tem um retardo, alguma coisa assim, mas é muito inteligente. Tá. Eu nem me lembro o nome do filme. Daqui a pouco... Daqui a pouco talvez um telespectador nosso lembre, ou uma telespectadora lembre. E aí uma das coisas que esse menino, esse rapaz, né, dizia que mulher é que olha assim as unhas. E os homens, quando tem que olhar as unhas, é assim. E o Ben Affleck naquele filme olhava as unhas assim. Agora, o que isso tem a ver que tu lembrou? Aliás, falando no Ben Affleck, ou no Ben Affleck, como é que pronuncia? Eu digo Ben Affleck. Tá parecido O goleiro do Inter é parecido com ele, né, cara? Só que tu não entendeu? O goleiro do Inter é muito parecido com ele, tá parecido com o Renato. Olha pra te ver. Ele tá desviando Vem cá, vocês estão falando tudo ao mesmo tempo, ninguém entende nada lá. Tá desviando o assunto, tá que nem o Renato, tá desviando o assunto do foco principal. Como o Bajé diz, a cortina de fumaça, né? É isso aí, inteligente deles, né? Mas o Ben Affleck. Como é que é o Ben Affleck? Ele é parecido com o goleiro do Inter, o Lomba. Olha que vai ver a foto dos dois pra te ver. Marcelo Lomba. Olha. Acha bonito o goleiro do Inter? Eu não tô falando que ele é bonito, velho. Também se tivesse, eu me garanto, não tem problema. Eu acho que esfriou. É bem um arzinho por trás, entendeu? Aquela história assim. Vamos lá, velho. Esfriou um pouco, rapaz do céu. Se solta. Rafael Serra, bem-vindo novamente aí, nessa loucura aqui. Obrigado pelo convite e prazer estar aqui de novo, aqui no Virando o Jogo. Virando o Jogo, aqui pela TVU, canal 55, canal 11 no Sistema Net, também pela internet no tvuplay.tv.br, nas páginas no Facebook, @TVUplay, @Virando o Jogo TV. Fala, Bagé, por que tu não parou de rir ainda? Eu recebi um convite. Eu vou passar para vocês. Aliás, quem quiser, depois eu divulgo. No dia 20 de maio Só pode ter sacanagem. vai acontecer o primeiro campeonato de gente feia. E a Aí premiação... mandaram pra ti esse negócio? Vai espalhar para esse programa. Eu recebi Olha só, isso aí. não, mas tem um detalhe interessante. Eu sou adorador de cerveja. Olha só, a premiação, o mais feio, R$1.000. O segundo mais feio, 500. O terceiro mais feio, 300 e troféu. E aí tem um prêmio, que esse me interessa. Quem levar o candidato mais feio ganha uma caixa de cerveja. Já estou olhando para os lados aqui. O nosso WhatsApp aí para você participar, fazer o programa junto conosco, 999-81-7700. 999-81-7700, que o nosso Diogo Rossi dá voz à galera aí para você participar junto conosco aqui no Virando o Jogo. Hoje é dia de Libertadores, mas antes da gente falar no Grêmio,
Vocês viram ontem o que foi a Libertadores lá em Montevidéu? Aquilo é Libertadores ou não é Libertadores, senhores? Eu não gosto desse termo. Também não gosto. É Libertadores. Vale tudo, né? Sim. Isso é Libertadores. Quando o cara vai cobrar o escanteio, chove tudo ali, menos água potável, refri, algo do gênero, né? Líquidos variados. Mas ontem acho que já era esperado aquilo, né? Porque o Felipe Melo, já bem antes do confronto com os uruguaios, ele disse que se tiver que dar tapa na cara de Uruguai, ele ia dar e tal. E no primeiro jogo lá no Allianz Parque teve todo já um processo do Felipe Melo acusando o jogador de injúria racial. Então já estava o ânimo. Isso acabou escondendo a vitória do Palmeiras, né? E o Felipe Melo é pouco polêmico também, né? Mas eu gosto do Felipe Melo. Eu acho que o futebol precisa de mais caras como o Felipe Melo. Agora, o que eu gostei do Felipe Melo foi o seguinte, ele se garantiu, né? Sim. Não deu tapa, deu soco, né? Deu soco. Correu bem dado, né? Vamos dar. Tanto que ele deu e o cara parou, mas não de novo. A cena chama atenção, porque esse jogador, ele está correndo atrás, ele corre uns 20, 30 metros, e o Felipe Melo vai de frente para ele, mas recuando, para evitar o conflito. Aí o cara vem, quando ele vai reagir, e ele errou, se ele acerta, o cara dorme. Que ele dá os dois mata-cobra ali, aí o cara olha e faz assim... Isso. Olha lá. Só que tem algo mais sério, né? Seguranças do Peñarol atirando lixeiras em cima dos torcedores do Palmeiras. E não tinha quase policiamento, né? Não tinha policiamento lá. E agora começa. E esse é o estádio novo, hein? Esse é o estádio novo do Peñarol. Legal esse estádio. Vocês viram que interessante? Tem uma cena agora aí, vão mais ou menos 5 ou 6 jogadores do Peñarol agredirem o Fernando Praz. E o Praz não é de confusão, né? Depois a gente tem a foto que mostra o momento que o Praz está sendo agredido. Aquele lá tá de Mia, né? Olha lá, ele tá indo, ó. Aquele lá tá indo e o Felipe está recuando. O Zé Roberto tira da confusão lá o Felipe, e ele vai embora. E agora ele vai tomar, Aí olha lá, que isso? O que eu fiz? Não, e esse aí, ó, sai. Aí quando o zagueiro esse entrou na parada, cresceu de novo. Aí ele vai chegar perto do Felipe lá, o Felipe dá outro safanão nele. Mas aí tem o alemãozinho, que eu não sei quem é aquele jogador do Palmeiras, ele que entra na frente, ele entra como se fosse defender o Felipe, que engrossa e sai fora. Eu não sei se vai mostrar aí, mas depois no interior, no caminho dos vestiários, no corredor, a pressão que se faz em cima. Aí chega uma hora que o Michel Bastos, não, peraí. Vamos encarar os caras, nós estamos ficando encurralados. Mas na entrada também do vestiário, na escadaria, alguém do Peñarol, que não sei, não devia ser jogador, Cebola Rodrigues. Encara o Felipe Melo e o Felipe... Quem? Cebola. Não, mas estou falando, não sei se a gente vai ter essa cena, mas na Fox Sports ontem passou. E a gente está usando as imagens da Fox Sports aí, agradecendo a Fox Sports mais uma vez. Mas o cara vem como se fosse falar com o Felipe Melo e meio que agride o Felipe Melo, já dá um rodão no cara na escada. Eu não entendi por que houve essa demora aí para abrir o portão que dá acesso aos vestiários. Os caras do Peñarol fecharam. Vocês viram que o Palmeiras se precaveu, né? A quantidade de seguranças que levaram. 20 seguranças. E o tamanho dos caras. 20 seguranças para lá. Só tem a lamentar que às vezes a gente acha que, e por mais que a gente goste de declarações fortes e tal, mas isso vai para a arquibancada, né? Porque acabou que... É a frustração, né? Depois desse tumulto todo que a gente está vendo aí, a torcida, né? Foi para a arquibancada. E ali eu acho que se esse jogo é na Argentina, eu acho que poderia ter algo mais grave. Porque os uruguaios, eles são os caras mais pacíficos e tal, mas se é na Argentina, como a torcida estava em maior número, local, obviamente, e houve ali uma condição de que a torcida do Peñarol acessasse onde estava a torcida do Palmeiras, se é na Argentina esse jogo, na Bombonera, no River Plate, lá no Racing, eu não sei se não teria dado uma tragédia. Nesse aquelas divisórias ali sustentaram a torcida do Peñarol afastada da torcida do Palmeiras. Vocês viram que diferente da Arena do Beira-Rio, esse estádio ele tem cercado ali, ele tem uma grade separando a torcida do campo. Além do fosso, né? Além do fosso tem a grade. Agora, esse vestiário deles, eles também entram, eu não vi o jogo. Sim, entram juntos. Eu acho que isso aí é uma coisa legal, mas pode ser um problema, né, cara? Tem o túnel. É um padrão, né? Sim, mas pode ser um problema. Um jogo como esse, entra todo mundo, é aquela pancadaria. Não vai segurar nunca, né? Mas é o padrão dos estádios, é o padrão FIFA dos estádios. Tem o túnel, aí tem a escada, que aí divide para os vestiários, para cada lado.
Aí já estavam os torcedores... Brigando com os caras do Penharol mesmo. Não, aí os jogadores... A eliminação do Penharol. O Penharol está eliminado da Libertadores. Claro. Acabou a Libertadores. Está com 3 pontos, né? Será que realmente vai ter a eliminação do Penharol? Aí as cenas internas. Aí... Ó, Isso que eu falei. ali, ó, É o tem problema. um túnel lá, junto à Sim, escada, sim. e aí divide para cada lado o vestiário. Sim, não, mas é o que eu tô dizendo aí, que é o grande problema. Daqui a pouco os caras se encontram ali e tu não segura mais, né, cara? Não, mas quase se encontraram ali, né? Talvez não tenha sido um problema maior também, porque os jogadores do Penharol ficaram dentro No do campo, gramado né? nesse período aí. E aí o Felipe Bastos o Felipe Melo já tinha passado. Agora o Michel Bastos, ele acaba voltando depois, ó. Agora aí. Teve a discussão do Fernando Praz aí com o pessoal do Penharol também, ó. Ó, o Michel Bastos falava. Ó. O que mais? Não, mas aqui não é ele que é mais, né? Os caras estão te encurralando, uma hora tem que vestir uma roupa de homem, né, David? Não, mas é que os caras estão saindo, estão tirando ali, estão entrando no Não, vestiário. mas Eles tá saem dali pra certo. brigar Não, mais, essa história de virar o rosto é pra Não, e cristão. o lamentável é o seguinte, é que teve colegas da imprensa do Uruguai que agrediram os Sim. jogadores do Os Palmeiras. jogadores do Palmeiras, né? É incompreensível. Eu não li, eu só li, mano, porque a gente tem tanta informação, mas teve uma publicação uruguaia que não sentou o Felipe Melo sobre o ocorrido ontem, que não, na entender deles, não foi ele que provocou. É que ele já tem essa carga, né? Porque ele evita a briga. O cara tá correndo atrás dele 20, 30 metros e ele tá saindo. Claro. Até que chegou uma hora que é quase uma defesa, né? Óbvio. O cara vai apanhar, vai ficar esperando o cara bater em ti. E o depoimento dos jogadores do Palmeiras é de que o Felipe Melo foi provocado durante toda a todo o partida. jogo. Durante todo o jogo. Ó, aquelas grades deram a sustentação ali que impediram que a torcida do Penharol passasse. A Comebol, até será onde que vai estava. fazer alguma coisa? Hein? Como Vai sempre. fazer o quê? Não, Vamos Você fazer vai o quê? punir, Nós você somos vai severo ao Vai Penharol. punir eles. Não, mas tem que punir o torcedor. Os seguranças pagos pelo Penharol jogaram objetos em cima do torcedor do Palmeiras. Tá, mas aí eu te pergunto, que tipo de punição eles vão ganhar? Eles Vou estão te fora. fazer um comparativo, Não, quer ver? não, tá bem. Vou te fazer um comparativo. O Começo do Campeonato Gaúcho, qual foi a tua postura no dia que deu briga entre torcedores em Tem Veranópolis? que punir. Tinha que punir o Inter. Tá, mas eu sei, mas eu tô É a dizendo mesma nesse coisa caso, agora, eles estão Davis. fora, cara. Não, Acabou, eles não vão punir tem. então na próxima Na Libertadores. próxima Não, Libertadores que seja? Mas tô te dando Uma exemplo de multa punição. financeira. Suspensão, os Dá uma próximos multa 3 anos da financeira, Libertadores. suspende da Libertadores. Vai Tem que começar assim. Vai ficar só pro Campeonato Uruguaio. Cara, mas peraí, o Penharol está fora já? Já? Com 3 pontos. 3 já. pontos, tá eliminado. O Palmeiras está com 7, né? O outro É. 6, uma O outro coisa tem assim. 6, né? não busca mais. Olha, aí Faltam 2 jogos, né? Aí é justamente no meio do corredor que divide para os vestiários. Imagina. Lá adiante, ao fundo, era o vestiário do Penharol e aqui para trás o vestiário do Palmeiras. E olha a quantidade de segurança do Palmeiras aí. Que eram 20 seguranças particulares do Palmeiras. E só não, né? Só gente bonzinho. pequena. Aliás, cumprimentar a Fox Sports aí pela cobertura que fez, né? A Fox Sports ficou durante todo o tempo transmitindo ao vivo tudo, essa confusão que houve aí. O Nivaldo Preto podia ter falado menos, né? Durante o som ambiente, mas Ele tem voz conheço o Nivaldo Preto, né? Não tem jeito. Mas isso aí não é marca de narrador ficar falando assim sem parar. É. Não, tem que ter. Eu tenho uma tese sobre narradores. Não, mas o Serra tem razão. O Serra tem razão. Tudo uma atiça Os convidados ele concorda, tá certo? Eu tenho uma tese sobre narradores. Mas tem que ter Olha sensibilidade. aqui, ó, não ponderando hipóteses, não tem Não tem problema. problema não. É que normalmente, sabe, Existe você aqui, velho. Eu já falei pro Haroldo no debate, Normalmente. na minha opinião, 2 situações. O narrador, acho que ele tem que falar mesmo, porque ele é o mestre de cerimônias, e geralmente o narrador não entende futebol. Ele narra futebol. O que tu quer dizer com isso, Pajé? Não, o que eu estou dizendo? Eu o narrador não de futebol, entendi, na maioria das vezes, E não vou entende. acrescentar, Na maioria. E vou acrescentar mais uma outra A imensa maioria das outra vezes tem coisa. exceções. Tem exceções. Normalmente, narrador, Porque o cara está muito ligado. não, e normalmente o narrador, ele é apaixonado pela própria voz. Ah. Então ele gosta de se ouvir. Tá? Então isso aí é uma... Realmente os narradores têm que ter a sensibilidade, principalmente em televisão. Principalmente em televisão, porque você tem a imagem ali. E além da imagem, se nesse caso, como tem o som do ambiente, deixa rolar, que ali é a confusão. Tanto que num determinado momento, quando o Felipe Melo foi para o vestiário, tinha uma pessoa que estava parecido com o jogador esse, que queria agredir o Felipe Melo, correr atrás do Felipe Melo, e aí fizeram confusão, dizendo que era o jogador. Não era o jogador.
Quem estava na televisão assistindo via que não era, então. Por isso que eu digo ponderar, né? Ter a sensibilidade é... Mas nós temos jogo também, não temos, o Diogo Rossi? Temos, porque a bola rolou e o Palmeiras virou de 2-0 no primeiro tempo, estava perdendo. Sem jogar nada 2-0, tempo, sem jogar virou para 3-2 Eu no acho que segundo tempo. aconteceu um nananenê, então. O Palmeiras não deu um chute a gol no primeiro tempo. Eu acho que o Palmeiras foi mal escalado no primeiro tempo, isso sim. Eu acho que o Eduardo Batista está trabalhando com a carteira profissional no bolso. Está prontinho para passar no RH. Porque com esse timaço, com 11 milhões de folha, ele não consegue fazer o primeiro gol do Penharol, que se reclama falta no zagueiro, no Mia, né? Mina. Mia é o do Penharol, aquele que dizer. Mina. O treinador também, o Eduardo Batista, ele deu um pau no Juca Kfouri também, né? Mas não citou o Juca, né? Ele teve um piti. E outra, exigiu fonte de jornalista. Cada um na sua, né? Claro. E a parte que ele exaltou muito também, o caráter do pai dele, o Nelson Batista, também foi legal de ver. Porque ele tem que parar de falar do pai dele, né? Ele hoje é técnico do Palmeiras, né? Ele não precisa mais da sombra do pai dele. Eu tenho uma opinião com relação a ele. Eu acho que ele é até bom treinador, mas ele não está preparado para pegar um monte de estrela. Ele é técnico para a Ponte Preta. Isso aí. Mas o Nelson Batista tem uma história aqui no Internacional, né? Terrível. Ele resolveu ir embora e pegou o Corinthians. O problema foi a declaração. Porque depois veio à tona o porquê que ele foi embora. Na época fizeram um acordo com ele, e inclusive o Inter era responsável por pagar parcelas de um carro, de um Mercedes-Benz, em que o Inter acordou e não cumpriu. E aí, quando ele recebeu a proposta, ele já juntou as duas coisas. E até por essa mágoa ele deu essa declaração. Só que a declaração foi equivocada. Porque ele disse que queria ir treinar um time maior que o Inter. Aí ele comprou a... Aí o gol do William. Que golaço. Ainda raspa no jogador do Penharol. Sim, aí, né? Antes de entrar. Tem 4 gols na Libertadores, o William Bigode. É bom jogador. Olha lá. Mas olha o toque que ele dá. É bom jogador, sim. Puxou. Golaço. Dá uma raspada nas costas daquele que se vira. Aliás, zagueiro que se vira na hora do chute, para mim, tem que ir jogar de meio armador. Zagueiro não pode se virar para a bola na hora do chute, amigo. Temos alguns em atividade hoje, né? Vários. Então, Outro é o zagueiro que vai dando espaço para o atacante. O atacante está com a bola dominada e ele vai recuando. Vai deixando o campo. Isso. Vai dando espaço. Às vezes é o medo de dar o bote. Esse foi o gol perdido aí pelo... Impressionante, né? Roger Guedes. o Roger. Ele passou da bola e a bola está levantando, né? Mas ele tenta entrar com força também. A polêmica foi criada do desabafo do Eduardo Batista, foi por conta aí o gol do Mina. É que num treino, acho que no treino... O Roger Guedes, na escalação contra a Ponte Preta. E o Juca Kfouri disse que o Eduardo Batista é um técnico flexível. Maleável. Que maleável. Quem estava escalando o time era o Alexandre Matos, que é o diretor de futebol. E aí foi com isso que se indignou o Eduardo Mina não Batista. estava impedido nesse gol? Não, ele vem de trás. E o Mina, na hora da confusão, ele também pega o equipamento do pessoal, não sei se de fotografia ou de cinegrafista atrás, e vai pro bolo com aquela sacola, armado com aquela sacola. Mas o goleiro do Penharol também ajudou. Aí o goleiro ajudou também. Mas o que surpreendeu foi a postura do Penharol. Esse time do Penharol é muito ruim. Mas pensa num time ruim. Ele conseguiu fazer um jogo que tinha tudo para sair com vitória. Esse Penharol conseguiu perder para o Jorge Wilstermann na abertura por 5-3, tomando um totó de bola do Jorge Wilstermann, que é um time fraco também. Mas tem um cara bom no Penharol. Tem um meio-campo muito bom que jogou ontem, jogou muita bola. Quem? Deixa eu lembrar o nome do cara. Não sabia que Moreno? Não. É um jovem, 20 anos. E no outro jogo, o Atlético Paranaense ganhou do Flamengo, devolveu os 2-1, né, que sofreu no Rio de Janeiro. E aí, para mim, é surpresa. Devolveu os 2-1, né, os últimos 2 gols, né, durante a maior parte do tempo, foi 1-0 para o Atlético do Paraná. E aí, no finalzinho, o Atlético fez 2-0 no contra-ataque e o Flamengo ainda conseguiu, nos acréscimos, fazer o seu gol e o Atlético ascende também, passa a liderança do grupo. E hoje nós temos o Grêmio aí diante do
Deporte Iquique. Guarani do Paraguai. Guarani do Paraguai. O Iquique é na outra aqui. É que hoje de manhã lá na sede da nossa entidade, a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, o nosso secretário-geral lá, o Michel, me perguntava qual era o próximo jogo. É o Deporte Iquique. Mas eu vi o jogo também do Deporte Iquique, aquele 4-3 em cima do Zamora. O Grêmio, no meu entendimento, tem que garantir o resultado hoje para não ir lá não deixa embolar lá. E não deixa embolar o grupo, né? O Grêmio ganha hoje vai a 10. Jogar lá naquele deserto de Atacama, lá em Calama. Tu acha possível acontecer uma tragédia hoje, o Grêmio ganhar? Bom, não acho difícil. O Grêmio, tragédia não, né? Tragédia é um termo muito forte. O Grêmio conseguiu... Tragédia tomar 6 hoje. O Grêmio conseguiu empatar com um time reserva contra esse mesmo Guarani do Paraguai, né? Agora, se pegarmos, por exemplo, a indefinição que o Renato tem, né? O Renato, eu acredito que vai jogar com o Arthur. Porque o Renato vai ter que fazer uma definição agora que talvez ela seja complicada para ele mesmo. O Renato, o Léo Moura começou bem como lateral direito quando machucou o Edilson. Aí voltou o Edilson, o que fez o Renato? O Jailson não deu certo, o Michel não deu certo. Aí ele, eu vou puxar para o lado do Maicon o Ramiro, e aí eu vou jogar lá para a função do Ramiro o Léo Moura, para acomodar o Edilson. Ele vai ter que decidir ou o Edilson ou o Léo Moura. O Léo Moura não funciona agora lá. E essa vaga agora, eu imagino que ele vai colocar o Arthur e talvez ele coloque mais o Michel, porque o Maicon não vai jogar também, porque está com lesão muscular. O Michel hoje está suspenso. Não, então ele cancela o Michel. Lá. Aí ele tem mais um problema ainda, porque ele não tem o Michel que foi expulso e ele não vai ter o Maicon. Mas aí ele pode jogar com o Jailson. Ele pode botar o Jailson no lugar do Maicon, que aí eu acho que o Jailson Tudo bem, aí ele joga Jailson e Arthur. O que eu estou dizendo é que ele tem que devolver o Ramiro para a função do Ramiro lá na frente, onde era o Juliano. Que nunca deveria... Quantas vezes eu disse isso aqui? Desde o início da escalação dessa cuidar para não jogar de novo a moda louco o Barrios. Sim, mas aí... Porque se ele jogar com o Arthur, ele não vai jogar com o Barrios. A primeira providência do Renato tem que ser, no meu entendimento, essa. E eu venho batendo nessa tecla que o Grêmio se desajustou a partir dessa tentativa de acomodação que fez o Renato para o Edilson, que é o titular, e para manter o Léo Moura, que é um jogador que ele trouxe para o elenco. Então tem que definir, o Léo Moura é lateral direito, o Léo Moura pode eventualmente compor no meio-campo, mas não nessa função tática que o Ramiro vinha desempenhando muito bem e que estava ajeitado o time do Grêmio. Ele quebrou um galho um tempo e foi ficando, quebrando o galho. Da possibilidade de tragédia, mas eu acho que não foi quebrando o galho. Eu acho que foi. Mas por que quebrando o galho? Se o Renato escalou o time quando tinha os jogadores todos, escalou o Ramiro naquela posição. Ele não tinha o Maicon estava lesionado? Não, senhor. Não estava. Não, quando o Léo Moura começou a jogar no meio-campo, o Maicon estava fora do time. Não, esquece o Léo Moura, eu estou falando do Ramiro naquela posição. O Ramiro compondo esse meio-campo. O Ramiro estava com o Wallace. É que o Ramiro com o Renato joga, né? Então o Renato está colocando ele em qualquer lugar, o Ramiro está jogando bola. Concordo com isso, eu só estou contestando que foi como quebra-galho. O Renato pensou nessa formação do meio campo. Mas quebra-galho porque o Jailson, que seria teoricamente o natural substituto, não está conseguindo jogar. Mas espera um pouquinho. Mas quem era o 5 do Grêmio? Não era o Wallace? O Wallace foi embora. Não, mas antes do Wallace... Antes do Wallace, o Michael estava machucado. Antes do Wallace ir embora, o Michael estava machucado. Quando é que o Renato botou o Ramiro naquela função? Com o Wallace de número 5 ali. Quando era o Wallace jogando ali. Não, é isso que eu tô dizendo. Era o Wallace e quem era o outro jogava? Era o Maicon. Sim, mas o Michael não chegou. Sim, mas o Michael machucado ali não estava fora. Ele jogou em determinado momento a insistência com o Jailson. Antes de puxar o Jailson que não deu certo. Não, para um pouquinho. Então tá, vamos... Jogava o Jailson Wallace, quando o Michael ficou um período fora. Não, Jailson Wallace, mas quando o Maicon... O Ramiro não jogou com o Maicon e com o Wallace? O Ramiro voltou ao time do Grêmio. Jogou finais da Copa do Brasil. Sim, com certeza. E quem é que não jogou na final da Copa do Brasil contra o Palmeiras? Só um pouquinho, estão discutindo. O Ramiro alguém não jogou. Mas o Ramiro jogava na posição à frente. Não é isso que está em discussão. É isso que eu estou dizendo, Nelson. Mas é que eu nem considerei isso. Por isso que eu estou dizendo que não. Nós estamos discutindo o Ramiro fora da posição. O Ramiro jogando com o Wallace e o Michael, sim. O Wallace e o Michael aqui lá na frente. Mas é o que o Rogério que ele quer que ele volte à posição dele. Mas isso aí nós já falamos. Não tem discussão. Eu vou te dar essa condição para acontecer. Eu vou te dar essa condição para melhorar, para te ajudar. Só um pouquinho. Eu só estou contestando a expressão do Nelson
que o Ramiro foi colocado ali como quebra-galho. Não. É isso que eu estou contestando, Nelson. O Ramiro não foi colocado como quebra-galho, ele foi colocado, pensado pelo Renato Ele foi colocado naquela posição quando saiu o Juliano, por exemplo, que o Roger perdeu o time e quando chegou o Renato, tu vai jogar ali, tanto jogava que o Juliano. o Wallace estava no meio-campo e o Maicon estava no meio-campo. O Renato hoje tem a chance de acertar o time se o Maicon puder jogar, porque é tudo indica que talvez o Maicon não jogue. Bota o Arthur, tira o Pedro Rocha, desloca o Ramiro lá para ele jogar e bota o Barrios. Porque eu vejo que e aí coloca o Léo Moura na direita, não vai jogar. E para mim. Não joga. Só que assim, a gente que acompanha os treinos lá, a metodologia mudou do Grêmio do ano passado para cá. Óbvio que ia mudar, porque o Renato é outro técnico, não é o Roger, tem outra metodologia. E o Grêmio estava funcionando de uma forma. E aí precisava desse cara, por exemplo, do Ramiro, né, que até jogou agora, quando o Michael teve machucado, e teve um jogo que entrou o Arthur por ali, porque o Grêmio só funciona quando a bola sai bem dali, de trás. O modo de jogar do Grêmio é esse. Bola conduzida, né? Eu acho que hoje o Renato tem a possibilidade, se o Michael puder jogar, por exemplo, Não vai jogar. de jogar com o Arthur, o Michael e o Ramiro, o Bolanhos um pouco mais à frente e o Luan e o Barrios mais Tá, mas sendo os dois se atacantes. não puder jogar o Maicon, vocês acham que o Renato vai mexer tanto assim como o Serra? Não vai. Não. É isso que eu... Ele vai colocar o Arthur. Eu acho que o Arthur vai jogar. Mas para jogar o Barrios, esse time, eu estou comparando o Grêmio com o Novo Hamburgo, que foi quem derrubou o Grêmio. O Grêmio tem um jogador, o Novo Hamburgo tem esse jogador, que é o Barrios, que é o João Paulo. É o jogador que você busca a bola, precisa da aproximação para ele fazer jogar de parede, tentar driblar e finalizar. A bola não chega no Barrios. Lá em Novo Hamburgo foram 18 bolas alçadas. Não é o forte do Barrios. Você tem que trabalhar essa jogada. Mas para ele botar o Barrios não recompõe. E aí ele não vai abrir mão do menino do Pedro Rocha. Porque o Pedro Rocha, ele é motivo de chacota, mas quem olha futebol um pouquinho mais profundo, ele tem uma função importantíssima. Até que se contrate outro. Por quê? Porque o Miller não recompõe. Porque o Luan não recompondo, marcando. Não fazendo de conta. O Douglas não fazia recompondo. Esse menino não sai do time não é à toa. Porque ele faz um trabalho tático que às vezes não é visto. Que fazia falta. Quantas vezes a gente falava, o Juliano é o formiga, ele não aparece pro time, ele aparece pro técnico, não pra torcida. O Pedro Rocha é esse cara, ele erra muito na frente, mas a utilidade dele nessa recomposição, então eu não acredito que, por exemplo, jogando um Barrios, ele vai jogar sem o Pedro Rocha. E o Pedro Rocha, uma coisa é substituir durante o jogo, mas para começar... Que o ano passado, inclusive, quando o Everton fez alguns gols importantes, como contra o Palmeiras, lá em São Paulo, aí todo mundo falava, não, mas o Everton, e o Renato sempre teve, claro. Porque o Pedro Rocha é um jogador muito mais tático do que o Everton. Agora, e o Barrios, ele pode ser esse pivô? Mas se ele pode ser o pivô? Eu vou fazer uma aposta, tá? Eu vou fazer uma aposta. Vocês topam apostar café comigo? Sim. Eu vou apostar numa loucura. Eu vou apostar que não vai jogar o Maicon, que vai continuar ali atrás o Ramiro, para entrar Ramiro e Arthur, e ele vai começar com o Barrios. O Barrios, eu estou nessa aí do Bajé também. Se não jogar pela o Maicon, necessidade, vai entrar Barrios e Arthur. É isso aí. Mas o Barrios faz essa função de pivô? Mas ele é centroavante. Poxa, mas é isso que eu estou... É que tem que ter a jogada para ele. O time tem que jogar para ele. Inclusive lá no Paraguai, teve uns 2 lances que ele fez o pivô, só que a jogada não... Quem é que vai compor esse meio-campo com o Arthur e com o Ramiro? O Bolanhos. Do outro lado. Não, aí é a linha de 3, né? Aí tu faz, é o 2-3-1, É o Miller centralizado, o Pedro Rocha e o... Não tem como. Não, vai fazer o Luan. Não tem como. Isto podia... Então tá postado o café. Não, eu não estou dizendo isso, que não vai jogar assim. Não tem como. Eu estou dizendo que não tem como jogar. Por quê? É isso que eu estou dizendo. Mas não tem como jogar. Vai jogar. Pode... Vou te usar um exemplo. Quando o Douglas jogava. Vou te usar um exemplo. Quando o Douglas jogava. O Douglas recompunha, como vocês estão dizendo, o Miller vai... Não, o Miller não. O Pedro Rocha vai recompor. Ele vai voltar para recompor. E o Luan também. Vou dizer que é recomposição, pelo amor de Deus. Nós estamos falando do Pedro Rocha, uma recomposição pelo lado.
Nós estamos falando de um jogador que tem que ser mais centralizado. Vou dizer quem Como vai recompor nessa aí? O Pedro Rocha recomponha nesse meio campo. Não, mas ele vai recompor. O Douglas não fazia recomposição. O Miller consegue fazer. Qual era o meio campo que estava atrás do Douglas? Não, mas só... Qual era o meio campo? Era mais consistente. Tudo bem, Concordo mas... contigo, era mais consistente. Não é questão mais consistente, me dá os nomes. Michael e o Wallace e Michael. E o Ramiro, amigo. Vocês estão esquecendo o Bolão. Como não, Diogo? Pela direita também. Mas vai ter o Ramiro. O Ramiro é da linha do 3. Mas é isso que eu estou dizendo. Tinha um 3 atrás do Douglas. Não, tá, dois, Diogo, fala aí não então. tinha Diogo, 3. Dois. Fala, ajuda, Diogo. Tu é repórter também. O Grêmio jogava com 2 volantes. Isso. O Douglas ia lá na frente dar o primeiro bote. Isso. O Ramiro abria bem pela direita. Então, para aí um pouquinho. Mas era lá na direita. Para aí, quais eram os 2 volantes? O Wallace e o Michael. Só. E o Ramiro compondo nessa função. Não. Ok? Não, para um pouquinho. Não, o Grêmio Vamos tentar aqui, ó. Wallace, Maicon e Ramiro pelo lado. O Ramiro pela direita. Eu não estou dizendo que ele fosse um volante fincado. Sim, na recomposição defensiva. Na recomposição, recompunha Pedro Rocha pela esquerda e Ramiro pela direita. 2 linhas de 4. Tudo bem. Isso que eu estou falando. O Ramiro já jogava com o Douglas. Certo? Agora vocês estão querendo que o Pedro Rocha venha fazer uma recomposição pela esquerda, como ele faz. Quem vai fazer pela direita? Aí tu pode escolher o Luan ou o Bolanhos. Mas não. Pô, vocês estão me dizendo que quem fazia isso era o Ramiro e vocês querem que Luan ou vamos fazer. Vamos ter que fazer no lugar do Ramiro. Vamos fazer. Nós vivemos um momento. Não vai dar certo. Mas nós vivemos um momento do jogador. Por que na Europa os jogadores ofensivos não fazem recomposição? Não estou o Chelsea joga com só uma linha de meia. A seleção brasileira não recompõe. A ideia está correta. Da mesma maneira. Eu não consegui falar ainda. Eu tenho um exemplo. A seleção olímpica jogou assim. Da mesma maneira, eu não digo que não possa jogar assim. Eu estou dizendo que esses jogadores não vai dar certo para jogar assim. É isso que eu estou falando. Quem é os 3 que vai botar, então? Só um pouquinho. Da mesma maneira que eu disse aqui desde o início. Vou botar o Jailson no time. Posso botar o Jailson naquele lado, sendo o outro volante, qualidade. E deixo o Ramiro do lado. Perco a qualidade. Mas tu vai jogar contra o Barcelona ou contra o Bayern do Paraguai? A qualidade que foi o tema para ter Edilson e Léo Moura não deu certo, porque taticamente não deu certo. Mas não foi qualidade. Não foi qualidade. O Renato não quis tirar o Léo que ele contratou e não quis barrar o cara que é bruxo dele. Porque tem simples isso. O Léo Moura tem qualidade. O Léo Moura não. É indiscutível que ele é um jogador de qualidade. Mas não está sendo dito isso. Eu estou falando taticamente não cabe os dois no Grêmio. E o Renato só viu porque se machucou o Edilson. Como não cabe. São esses erros que o Renato não diz na coletiva. Como não cabe querer que o Bolanhos ou qual é o outro que você Vou te dar um exemplo. O Luan fazer essa recomposição. Vou te dar um exemplo. Tu vai perder os 2 jogadores. Não vai perder. Sabe por que não vai perder? Até porque não conseguiram fazer contra o Novo Mundo. Não, esquece o Novo Mundo. Vamos de coisa prática. Vamos para coisa prática. Vamos pegar, eu vou te citar um jogo e detalhes. Acho que foi o último jogo do Roger no comando do Grêmio. A primeira partida contra o Atlético Paranaense. Sim, lá, o Ramiro 1-0. Como é que acontece o gol do Grêmio? Aí tu vai dizer, eu sei que o Wallace não tá, mas só para te dar um exemplo. O Wallace rouba essa bola, ele já joga no Miller e já tem passando o Miller buscando essa bola. Essa é a recomposição. Ele vai buscar a bola nesses 2 caras, que eram o Michael e o Wallace, que podem ser hoje Arthur, Jailson, se o Michael não tiver condição. E ele vai pelo lado direito. O Ramiro não estava nesse jogo. Estava pelo lado esquerdo. Tá, mas estava do outro lado, Rogério. Mas não importa como vai fazer. Pô, mas isso tu fica meia hora falando. Eu vou tentar botar uma ideia. E não importa, então eu não vou. Tem que fazer aqui. O Pedro Rocha que não estava nesse jogo, então. Estava também, eu acho. Acho que estava o Pedro Rocha no time. Não estava, quem era o... O meio-campo, se eu não me engano, era Jailson, Wallace e Ramiro. Douglas, Bolanhos... Ele fazia. O Miller fez a recomposição toda pelo lado direito, tendo a passagem do lateral. Aí o que aconteceu? Numa dessas roubadas, ele fez a recomposição, ele reaproximou, ele fez a pequena triangulação, ele foi dentro da grande área e finalizou 1-0 pro Grêmio. Então é possível, ele fez inúmeras vezes isso. Não é novidade. O Grenal, o gol do Grêmio, o Ramiro rouba a bola. Toca no Bolanhos, o Bolanhos toca no Pedro Rocha. Que não recompunha. Todas vai. Na seleção brasileira o Luan fez isso. No meio não tem problema, me interessa é a recomposição pelo lado.
que é onde tu abre o corredor ou tu fecha o corredor. Mas eu não estou falando de meio, eu estou te dando o exemplo de um jogo que o Miller fez pela direita. Eu também não estou falando de meio. Eu estou falando, mas essa recomposição, uma coisa é tu pegar a bola na intermediária e tu fazer 1-2 e tu chegar lá na frente. Mas tu vai ter o Ramiro na frente, é isso que eu não estou entendendo. Tu vai ter o Ramiro lá. Não, como ele está falando, tu não vai ter. Como o Rogério está falando, não tem na frente. Vocês estão escalando o Grêmio com o Bolanhos, o Miller Bolanhos ou o Luan fazendo esse corredor do lado direito. É isso? Aí. Sim. Eu acho que não dá certo. Eu acho que dá. Eu te provei. Te citei um jogo que o Grêmio ganhou e que tinha que fazer. Mas é um jogo que tu tinha 3 caras no meio campo, que um deles fazia essa recomposição, recomposição de acesso ao lateral. Mas é óbvio que hoje é um jogo diferente e a gente só está discutindo isso porque não tem os caras lá atrás. Isso é uma obviedade. Não, tudo bem, mas é porque nós estamos... Só que eles têm... Eu estou citando jogadores que eu entendo que têm capacidade. Nós estamos discutindo isso porque vocês estão colocando Barrios de titular no time. É por isso que nós estamos discutindo. Sim. Eu não quero desmanchar de novo o Grêmio para forçar a entrada de um jogador. Mas qual é o teu meio-campo ideal? O meu meio-campo é esse. Se não tem o Maicon, tu mete o Jailson. O Jailson e quem? Mas Arthur atrás, Ramiro e Jailson. Pronto. Tu tem o meio-campo formado, o teu time tu não vai... jogar com um atrás? Como com um atrás? Quando tu citou o Arthur... Tu vai jogar com o Arthur e o Jailson. Tu vai jogar mas com não o Jailson. É porque o Grêmio joga em linha. Não, tudo bem, mas vai jogar os 2 volantes. O Arthur sai também para o jogo, como o Jailson. O Jailson até não é taticamente um jogador, né, que vejo que ele precisa aprender muito mais ainda de movimentação tática. Mas nesse caso, eu fico muito mais parecido com a minha origem do time. Do que botar o Barrios, do que fazer todo esse movimento aí, que já não deu certo com o Léo Moura. Tá? Claro, guardadas as características. Para mim é mexer muito numa coisa que não precisa ser mexida e que quando se mexeu muito, se perdeu a referência. É só essa a minha contrariedade. Eu sinceramente... Eu estou cravando. Vai jogar o Barrios. Tudo informação. Bem. Vai sai do time. Na tua opinião, isso aí. Vai jogar o Barrios. Não. O resto... Eu já expus a minha ideia. Não sai o Pedro Rocha. O Pedro Rocha dá proteção. Quem sai do time que o Rogério cantou aqui é o Jailson. É o Jailson. Tá bom, eu também acho isso. Acho que o Jailson não joga. Entendeu? Não, tudo bem. O Rogério acha que seria uma coisa mais ortodoxa do Renato não mexer em toda a estrutura do time para a entrada do Barco. Agora, a diferença é jogar Maicon ou não. Sim. Entendeu? Nós estamos discutindo outras questões. Tem que considerar se o Maicon joga ou não. Se joga o Maicon, não joga o Barco. Se joga o Maicon, não joga o Barco. O David se inscreveu. Pode acontecer. Eu acho que a opção dele vai ser, eu pensava Arthur ou Barrios, para essa vaga que ele tem. Eu imagino que ele possa fazer. Agora, se ele não tiver o Maicon, ele vai botar o Arthur. Tá, mas aí quem vai ser o primeiro volante ali? O Ramiro? Não, mas tu pode fazer pode ser o próprio Arthur. Não, mas se não jogar, se é Arthur ou Barrios, no caso do Maicon jogando, a tua dúvida seria Arthur ou Barrios? Ah, sim, mas aí vamos... Mas aí o Ramiro não jogaria. Vamos com o Maicon jogando, né? Vamos com o Maicon jogando. Aí, no caso, aí eu acredito que ele ainda vai continuar com o Ramiro ali atrás. Sim. Se ele não jogasse Arthur, ele jogaria Maicon, Ramiro. Como ele está fazendo. Botando o Barrios. E aí mete o Barrios lá sem tirar o Pedro Rocha. O Barrios vai jogar. Não, tudo bem. Aí eu discordo de vocês. Até porque o último jogo que a gente tem no Grêmio, que é contra o Novo Hamburgo, quando sai o Edilson, entra quem? Barrios. E quem é que faz o gol? Barrios. A pergunta que eu fiz para o Rogério antes, se acreditava em tragédia, e não, tu disse que é muito forte a palavra tragédia, eu fui o único aqui no programa da sexta-feira que condenei o Renato por botar um time reserva no Paraguai. Você não tem problema, o Grêmio não vai acontecer nada. Se o Grêmio perder hoje para o Guarani do Paraguai, muda tudo, né? Aí vão criticar que ele botou o time reserva lá. É isso que eu estava querendo dizer. Lá virou a página. Não virou a página. Mas o que tem de errado? Ele não perdeu. Eu acho que a crise está vinculada ao Grêmio jogar. Se o Grêmio conseguir jogar, lá, estava resolvido, cara. Mas aí se ele põe os titulares lá, vamos voltar lá, tá? Se ele põe os titulares lá e ele perde como ele perdeu a classificação para a final do Gauchão, o pau ia ser dobrado. Aí iam dizer que ele perdeu a final do Gauchão porque ele levou... Não, eu não entendo isso. Aí ele tem uma desculpa, agora nem desculpa. E tem outro detalhe, a declaração do Maicon ontem é interessante. Né? O Maicon diz uma coisa interessante. Ele diz assim, ele fala, porque o time precisa de mais concentração. Aí aventaram a possibilidade, que alguns não entenderam, não, mas o Renato já está concentrando. Não,
Ele foi elegante. Se eu sou, ele diz, não, filho, peraí, não entendeu. Eu não estou falando concentração de ficar no hotel. Isso o Renato já aumentou. Concentração no jogo, o tempo inteiro ligado. O Maicon deixou isso muito claro. Não estou falando de concentração do hotel. O time está dispersivo, volta e meia dá uma desligada. Só uma pergunta. Ele falou que o Renato já aumentou a concentração? Não, só te perguntando. Não. O Renato já aumentou. Não, se aumenta a concentração, o Renato. Não, mas ele disse que os jogadores que proporam isso também. Mas essa história dos jogadores que propuseram é detalhe. Eu quero fazer uma pergunta é cortina de fumaça. O Renato tem uma coisa que está sendo dita que eu discordo completamente. O Renato tem controle total. O Renato manda soltar e manda prender. Quem pensa o contrário... Não, no vestiário. Quem pensa o contrário não acompanha. Está aqui o Seca, repórter, acompanha o dia a dia. O Renato tem um controle total. E uma das frases que ele disse é verdade. O dia que ele perder esse controle, ele pega o boné e vai embora. É o estilo dele, cara. Se ele perder controle, se tiver cara de mimimi, ele vai tirar. Se chegar diretor que não vai ter peito de chegar e dizer assim para ele, não, o Davis tem que ficar. Ele sai, cara. Não, ele manda no Grêmio, não é só no vestiário. Não, mas eu não vejo problema nenhum. Não, eu vejo. O problema, por exemplo, quando tinha o Anderson Moreira lá, é muito maior que o Renato, cara. Com todos os títulos e toda a glória que o Renato deu, é ídolo do torcedor. Mas eu não estou dizendo que ele não erre. Agora, que ele comandar, eu tenho que ser um cara de personalidade. Ele manda no vestiário, no futebol, mas não manda no clube, pô. As decisões do futebol são todas dele. Mas passam por ele. Quem contrata, quem vai, quem fica. Ele é o treinador, tem que passar por ele, pô. E outra, não esquece o seguinte, né? Ele foi campeão da Copa do Brasil, que o Grêmio não ganhava nada fazia 15 anos. Esse cara tem uma musculatura gigante dentro do Grêmio, não é isso? Então, tô dizendo. Pode ter o direito de errar. Eu não concordo com essa história de que o Renato manda no Grêmio. Eu acho que não, porque... Ele sugere. Mas ele é técnico, né? Ele uma hora... Não existe essa no futebol do presidente chegar lá e dizer que o cara tem que fazer, ô fulano, ô Renato, Romildo, tá? Chega lá o Romildo. Ô, Renato, hoje tu vai escalar esse time, tá? Não, eu não digo isso. Hoje vou contratar esse cara, tá? Que o presidente ou o vice de futebol possa chegar e dizer assim, cara, quem sabe nós reavaliamos a posição acho do que cara. pode. Acho que pode. Eu acho que isso não acontece. Não sou eu. Cogitaram a possibilidade é que tem muita de coisa. trazer um auxiliar técnico. É que o Renato... disse que não quero porque tá tudo certo. É que o Renato se criou, o Renato Gaúcho... Tem um auxiliar dele que é da confiança dele. Ele trabalha anos com ele. Tem o Renato Gaúcho e o Renato Portaluppi, né? As pessoas acham que o Renato Gaúcho... Pra mim, quem chama o Renato de Renato Gaúcho só tem dois, é Colorado e Carioca, quem não é do Rio Grande do Sul, porque aqui é Renato Portaluppi, pros gremistas e pros gaúchos. Porque ele não é gaúcho, é carioca? Não, ele é Renato Gaúcho, né? Ele nasceu em Guaporé. É que tem essa coisa no Grêmio que o Renato manda tudo, o Renato não é assim. Não funciona assim. Vai mandar no Romildo. Vai mandar no Romildo, só quem não conhece o Romildo. Para promover o bem-estar físico da comunidade gaúcha, Esporte Sesc Praticar Faz Bem realiza competições tais como o Circuito Verão Sesc de Esportes, Jogos Comerciários, Triatlon Sesc e o Circuito Sesc de Corridas. Além dessas, também as ações voltadas à qualidade de vida, que são promovidas pelas academias Sesc. O Esporte Sesc Praticar Faz Bem é uma ação para o Move Brasil, campanha nacional de incentivo à prática da atividade física. Saiba mais em sesc-rs.com.br/Esporte Sesc. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Posso mandar um abraço? Pode, claro, um abraço sempre tem. Querido amigo meu, que hoje está em Porto Alegre, mas ele nos assiste sempre em Santa Catarina, o Joel Nemetz e a filha dele, a Nicole, que está aqui hoje, está fazendo aniversário. Um beijo para a Nicole, mas normalmente, diariamente, o Joel sempre manda uma mensagem que ele está nos assistindo lá em Santa Catarina. Maravilha. O Diogo Rossi, fale pela galera aí, Diogo Rossi. O Miguel do Braço da Areia está participando com a gente e ele quer saber o seguinte. Bom, então o dia que o Ramiro sair do Grêmio, não vai mais ter time. É isso mesmo, Rogério? Isso, acaba o Grêmio. É isso. Eu já disse isso aqui, cara. Vocês não acaba o Grêmio. Só falta ele ser goleiro do Grêmio. Já disse isso aí. Ele só não é pela estatura, porque senão já era goleiro também. Melhor que isso, só o Bressan de capitão. O Bressan capitão do time. Tem algumas coisas assim. Eu, por exemplo, eu não me apaixono e nem odeio ninguém. Aliás, ninguém não, né? Minha esposa, minha filha, minha mãe. Claro. Mas, tipo, eu não me apaixono por jogador de futebol e também não tenho ciúme de jogador de futebol. Mas tem um detalhe, eu só queria entender, se o cara mantém uma regularidade, eu não tenho como brigar com as coisas que estão acontecendo. Eu posso até não gostar. O Ramiro é feio, ele é baixinho, mas o Ramiro é um cara mais regular. Preconceito, não é isso que eu tô falando. Mas só um pouquinho, tem uma explicação. Porque não tem hoje, por mais que tu, olha, o Ramiro fez algo errado pra ti, mesmo assim, tu ia olhar, não, mas o cara é regular. O Ramiro, ele não baixa da nota 7. Ele não é 9, mas ele não é 5. Ele é altamente regular. Mas, Bagé, me permite tem algumas coisas que eu sempre digo aqui, assim, eu não digo que o Ramiro é mau jogador. Eu acho que ele é um jogador útil.
Mas já falei, ele é um jogador comum, só que eu acho que enche muito a bola dele. Eu não vejo todo essa Vou te dar um exemplo de um cara que tomava pancada e que era chamado por todos nós quase de comum. E hoje ele é fundamental no time do Real Madrid, o Casemiro. É verdade. Então as coisas mudam. Se dissesse um tempo atrás que o Casemiro ia para a seleção brasileira, não! O Tite hoje começa o time pelo Casemiro, porque ele passou a jogar. O Ramiro, eu não estou comparando com o Casemiro, mas não está proibido que o cara que chega discreto lá do interior e que é um anãozinho e que não anda com super carros e que é discreto, que ele passe a jogar bola. Nunca falei isso. Não, mas eu estou dizendo, se tu tivesse falado, eu diria. Tu falou. Tá bom. Não pode, eu quero dizer o seguinte, olha aqui, ó. O que eu fico mais bravo nessa história é assim, o Grêmio tem um jogador que pra mim é o único Grêmio errou jogador... porque jogou com time reserva. Mas o Grêmio empatou fora de casa. Qual é o ideal da competição? Ganhar em casa e empatar fora. O Grêmio empatou fora. Não, mas eu só quero fazer uma pergunta pra ti, David, disso aí. Aproveita qual um deles. Um empate fora de casa na Libertadores é um mau resultado? Claro que não. Ele podia ter matado o jogo se ele bota o time titular. Mas para aí, Davis, o Grêmio teve 2 chances com o Barros na cara do goleiro. O Pedro Rocha fez um gol, teve um outro bola na trave. E tu tá pedindo o time titular. Eu só quero dizer o seguinte com relação ao Ramiro. Até para acabar a polêmica. Vamos dar o nome do programa, Virando Utopia. Isso. Eu não tenho nada, absolutamente nada contra o Ramiro. Acho que ele é bom jogador. Imagina. Não. O que eu fico invocado, na verdade, com o torcedor do Grêmio é o seguinte. O Grêmio tem um jogador que, para mim, joga 10 vezes mais que o Ramiro, que se chama Luan. E é o cara que mais toma pau, fora o Pedro Rocha, né? Que eu não vou discutir que ele joga, porque eu acho que ele é bom jogador. Se ele jogar todos os jogos com a vontade que o comum joga... Assim, ele é um jogador que ele pode decidir um jogo a qualquer momento. Ele é fora de série. Diferente mas ele precisa querer sempre. O Ramiro quer sempre. E o Ramiro sempre aparece mais que o Pedro Rocha. Porque ele sempre quer. Ele roda o campo todo. Aí tu vai no estádio, como todos nós vamos ver jogo lá, acompanhar, vamos trabalhar, ver o jogo. Eu só vejo a torcida reclamar do Luan. Porque espera mais do Luan, Davis. Porque sabe que ele é o diferente. Não espera mais do Ramiro que ele jogar, é isso aí, tá bem, tá excelente. Sim, ele é regular, é o que ele tá fazendo. O Ramiro corre atrás do prato de comida. Tu não vê a loucura que esse cara corre o jogo inteiro? Está presente em todas as partes do campo. Por isso que o torcedor reclama do Luan, porque o Luan é ciclotímico. Não, o Luan é soneca. Eu vi alguém dizer que o Grêmio não pode ter 2 jogadores sonolentos no meio campo, como o Luan e o... Quem? O Léo Moura. Tá bem. Mas o Léo Moura não é sonolento. Pois é, mas eu já ouvi gente dizer isso. Vamos lá, galera. O nome do jogador do Peñarol é Nandes, com Z. Nandes. Bom jogador. Nandes. Os caras até dizem no começo lá na escalação, Oi, Nandes. O William Pamegiani está participando com a gente dizendo o seguinte: é a primeira vez que estou assistindo vocês, parabéns. Tá faltando mais tempo para a dupla Grenal na televisão brasileira. Manda o William Pamegiani aqui, mandando um abraço pra gente. Abraço, William. Está participando também com a gente o Paulo Marcelo da Silva, que manda um grande abraço para o Rafael Serra, que ele é um grande gremista, mas além de tudo é um repórter neutro. Manda Obrigado, o Paulo Marcelo da Silva. Valeu. O Everton Lopes, todo mundo sabia que o episódio de ontem no Uruguai iria acontecer. Se o Peñarol perdesse, era morte anunciada, manda ele por aqui. O Marcos Vinícius, o Felipe Melo e suas declarações só poderiam dar confusão no Uruguai. Infelizmente, o futebol sul-americano e brasileiro está muito atrás da Champions League. O Marcos Vinícius mandando um abraço, dizendo que essa situação é lamentável. E o Joel de Cachoeirinha está participando com a gente, mandando um recado e perguntando o seguinte: vocês acham que essa pode ser uma chance para o Lucas Barrios se consolidar entre os titulares? De novo, mais uma chance. Ele teve já 3, 4 jogos para começar o jogo e não... Eu penso que a consolidação do Lucas Barrios no time do Grêmio é quando o Renato fizer o time para jogar com o Lucas Barrios, que é o que não tem ainda o time do Grêmio. Porque tem que mudar o esquema. Vai mudar, se não totalmente o sistema de jogo, mas a esquematização tem que ser alterada. Eu vejo que tem que ter as duas partes. Eu acho que o Grêmio também, o time tem que se adequar ao modo do Barrios jogar, que o Grêmio já há muito tempo não joga com essa figura, né, do centroavante, mas o Barrios também tem que procurar se adequar ao time. Eu acho que tem que ser os dois, porque só o Grêmio jogar em função do Barrios, acho que o Barrios não tem essa bola toda para um time todo jogar para ele. Se fosse o Lewandowski, por exemplo, se estivesse falando do Luizito Soares, isso tudo bem, mas é o Barrios. Mas eu não digo nem por nome, Serra, eu digo é por característica. Daqui a pouco, se ele é um jogador que tem mais habilidade, se é um jogador mais técnico, e mesmo assim é difícil de você se adaptar a uma função, até pode conseguir, mas no caso do Lucas Barrios, centroavante, a característica dele é essa.
Se quiser que ele vá sair muito, que ele vá acompanhar, né, um volante, coisa... Mas quer ver um centroavante que ele... Claro, são características diferentes, mas é um cara que sabe buscar o jogo e que recentemente teve no Grêmio, o Barcos. O Barcos jogou uma temporada praticamente com o Luan. Mas eu ia voltar nesse assunto. Jogador, eu ia voltar nesse assunto. O último centroavante que o Grêmio teve, que deu o resultado, foi o Barcos. Também. O último o Barcos é... Pô. Desculpa, o que o Barcos fez? Não fez nada. Não fez nada. Não deu nada do Grêmio. Aí tu vai dizer que o Barcos não fazia gol importante, mas quem é que fazia gol importante? Em 15 anos... O que ele ganhou com o Mas em 15 anos, quem é que tinha ganhado? Em 15 anos, quem ganhou? Bom, mas agora apareceu... Quantos jogadores bons passaram no Grêmio em 15 anos e não ganharam nada? Não ganhando o que ele ganhava, né? Ganhou até mais, o teu problema é contra o Barcos ou contra a cheque do Ganhou Barcos? com o Pedro Rocha. Então, isso que eu estou dizendo. Sim, mas o problema com o não era o Ramiro. Barcos. O Ramiro. Jogando, dando passe, inclusive não pagou. O Anderson. Não, o Anderson de Sapucaia. Vamos dizer que o Anderson também. Ganhou. Série B que vamos ver se... Aliás, eu vou fazer uma proposta, vamos dizer que eu sou anulado. Vamos falar um pouquinho do Inter depois. Tem especial do Grêmio hoje. Não, tá, tivemos 2 dias do Inter uma vez, hoje um do Grêmio. Especial do Grêmio hoje, já tem um pedido. Fala do Anderson, eu lembrei do Realmente Inter. a pergunta do Anderson de Sapucaia. Ele quer saber se já ficou definido onde será a segunda final do Campeonato Gaúcho. Vamos falar. Depende se o Novo Hamburgo tiver condições nas arquibancadas. Está marcado provisoriamente para Caxias, né? Não está marcado para lugar nenhum. indicado, A definir, está marcado em local indefinido. O jogo vai sair no estádio do Vale. Também acho. Podem apostar. Eu acho que essas alturas aí, Tem muita coisa o Novo Hamburgo tem que cumprir tudo que Não for é Porto solicitado. Alegre, porque Porto Alegre que não pode nada, então não é Porto Alegre. Mas aí também não pôde. Corpo de Jogou lá Bombeiros. jogou em Novo Hamburgo, o Grêmio Novo Hamburgo sem as arquibancadas. Né? Mas vai jogar agora. Não, mas agora precisa por causa Sim, do os 10 regulamento, mil, né? em ter lá um número mínimo e tal. Mas o que eu estou dizendo, não como tenho já foi diferente o tratamento. Porque o São José, que agora está em obra, o São José propôs ao Ministério Público o seguinte: nós iniciamos a obra e vamos deixar interditado onde está a obra e vamos usar só o pavilhão. Não pode. Sim. Lá em Novo Hamburgo, também se colocaram arquibancadas novas que não foram utilizadas e o jogo aconteceu. Sim. Isso que eu estou dizendo, Novo Hamburgo é diferente de Porto Alegre, já muda. O Hamburgo é melhor que Porto Alegre nesse sentido. É o mesmo comando, será que vai? Não, são regiões. Então, Aí tem a região de Porto Alegre, a região do Vale. o problema era aqui no São José e com o comando dos bombeiros aqui em Porto Alegre. Tá? Então, Aliás, o São José contratou um dos destaques do Gauchão, que é o volante Rafael Fidelis, que era lá do São Paulo, fez 4 gols, é um novo contratado do São José. Bom jogador. diga, Diogo. O Cláudio de Gravataí está dizendo que está sempre ligado no programa e mandando um abraço. O Caio de Novo Hamburgo, participando com a gente, diz o seguinte: ouvi hoje que o Inter está tentando inscrever um goleiro. Isso é uma vergonha, diz o Caio de Novo Hamburgo. Mas ainda está tentando escrever Não, não é vergonha, tá tentando. Eu não concordo com O Inter ontem emitiu, o Inter hoje emitiu uma nota que é a seguinte: o Inter pegou lá um artigo do regulamento que Artigo diz, 11. o artigo 11 que diz quando se define a final do campeonato, 48 horas depois, né, de se conhecer os clubes, tem que ser indicados os locais da final. E aí o Inter aproveitou e disse, né, que se abrir a brecha para o Novo Hamburgo, por exemplo, o Novo Hamburgo indicou o estádio do Vale, mas a Federação Gaúcha deu até o dia 2 de maio para que o Novo Hamburgo dê, né, ou a segurança lá dê a condição de jogo. Senão, o jogo vai ser no Centenário. E aí o Inter entrou com isso dizendo o seguinte: olha, nós queríamos inscrever um jogador, mas não conseguimos porque o presidente Noveleto não quis, porque diz no regulamento, se tiver algo omisso, né, o que não está no regulamento, quem define é o presidente da federação. Mas foi aquilo que o presidente colocou quando no domingo eu falei, lembra? Que na segunda-feira eu trouxe, eu tinha falado com o presidente e o presidente me disse assim: só já existe uma possibilidade, já que não tem no regulamento. Os 12 clubes assinam e concordam. Tu acha que isso é possível? Eu só, sinceramente, eu acho que não. Acho que o Novo Hamburgo não vai assinar. Acho que o Grêmio não vai assinar. Mas vem cá, se está no regulamento, né, as omissões são decididas pelo presidente da federação. Sim. Não precisa do. Mas ele não quis trazer para ele. Ele não quis tomar. Mas a história do goleiro não está no regulamento? Não diz que tu não pode inscrever? Não. É isso? Não tem isso? O regulamento determina 32 inscritos, é isso, né? O Grêmio, por exemplo, escreveu 4. O Inter escreveu 3. Tá bem. E tu podia fazer 3 trocas depois. Sim, mas isso até aconteceu. Não, já superou o prazo, era 31 de março. 31 de março. Não, o que o Internacional está dizendo é que se o regulamento não está sendo obedecido para essa questão da indicação do segundo jogo, tá?
então que não precisa ser obedecido nisso também. Em última análise é isso. Um detalhe, o entendimento do presidente, ontem ele conversou em quase todas as rádios, o entendimento do presidente é o seguinte, que são 48 horas depois do primeiro jogo da final. E aí, por isso que ele está dando prazo da terça-feira, dia 2. E aí usou o próprio exemplo do Inter, que foi punido e já estava indicando o jogo no Beira-Rio, quando não poderia jogar no Beira-Rio. Isso é... Quando abre uma brecha, aí tem que segurar todo mundo. Na periferia do futebol, né? A mesma coisa agora. Antônio Carlos Zago e Galeano, eles estavam... não teve julgamento do caso lá com o médico do Caxias. O Inter foi lá e pagou uma multa, R$ 5.800 por cada um deles. O Caxias, até por questão financeira e porque não tem mais nada para fazer agora no campeonato, não pagou. Aí o médico ficou suspenso. Aí tem um outro entendimento agora, porque tem um outro julgamento do Zago pela simulação. Isso. Alguns entendem que o Zago, como ele pagou multa e não foi a julgamento, ele não seja reincidente. Tem uma outra brecha da promotoria que é a seguinte: como ele foi punido, então ele passa a ser reincidente. Vai dar mais pano para manga. Eu só acho que não tinha que ter havido acordo nesse primeiro, tinha que ter tido julgamento ontem, né? Ao invés disso, não é recomendável no meu entendimento. Mas enfim, então aí a luz, como diz o outro, a luz da hermenêutica e da propedêutica estão os entendidos nas leis aí. Rafael Serra, obrigado pela presença mais uma vez, venha sempre no programa. Davis Wagner, Alex Bagé, Nelson Cerqueira. O Davis amanhã não está aqui, né? Não, mas vai estar na semana que vem. Tem feriado, aí o Davis fica mais conosco aqui. Ao vivo, sem dúvida alguma. Voltamos amanhã, 13h, ao vivo, aqui pela TVU. Muito obrigado. Hoje eu tenho um recado especial. Quero convidar você a conferir toda segunda-feira o programa Nós Somos Moda, às 18h40, no canal 55 da TV Aberta, 11 da NET TV e muitas outras novidades nas nossas redes sociais.